Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho. O que eles não querem que você saiba? Hoje a gente vai discutir aí de maneira mais profunda as medidas de isolamento, presta atenção nesses nomes, isolamento social, distanciamento social, uso da máscara e quais são os impactos, não apenas na sua saúde, mas também os impactos na convivência humana, nas relações humanas, como vai ser esse novo normal que estão tentando impor na gente. As máscaras, não existe nenhuma comprovação científica que dê suporte ao argumento de que as máscaras vão te proteger contra vírus. Se você não sabe, a melhor máscara cirúrgica no mercado ela tem uns poros com abertura de microcentímetros, enquanto os vírus está na casa dos nanocentímetros, ou seja, é como se você tentar impedir um mosquito de entrar na sua casa colocando grades na janela. Porém, você vê pessoas utilizando máscara o tempo todo, você vê alguns lugares obrigando você de utilizar máscara para entrar no estabelecimento, até mesmo lugares como uma academia, onde não é o ideal você ter uma obstrução das suas vias aéreas quando você está praticando atividade física. E se você pensar do ponto de vista de alguém que já tem algum problema pulmonar, algum problema respiratório como asma, DPOC ou outros problemas, você pode ter efeitos até mais severos aí na saúde dos indivíduos. First of all, let me tell you about masks restrict your breathing. And this can be very problematic even for a healthy person with no breathing or respiratory illness. But for someone who has asthma or COPD or other forms of lung or airway disease, I mean, it could be devastating trying to walk around and do your activities with a mask. On top of that, the materials that the mask is made from have potential toxicity in and of themselves. So if you have a fiberglass mask, every time you breathe in, little particles of fiberglass are going into your lungs, and that's known to cause disease. Plus, there are various other solvents and chemicals that may be in there that you're breathing the vapors of that with every breath, and we don't know what the outcome of those things are. Algumas pesquisas foram feitas, porém sim, não muito conclusivos. E uma dessas pesquisas, apesar da estatística da pesquisa não ser tão forte, ela estudou 3 grupos. Um grupo utilizando máscaras cirúrgicas, das melhores do mercado, máscaras de pano, de tecido, que praticamente é essa que todo mundo está usando nas ruas, e um grupo sem máscara. E ao final ele concluiu de que as pessoas utilizando máscaras de tecido estavam em maior risco até das pessoas sem máscara. Então você tem esse tipo de argumento, você tem essa imposição onde em Nova York, se você estiver dentro do seu carro com os vidros fechados sem usar máscaras, você pode ser parado e ser multado. Estabelecimentos não deixam você entrar se você não estiver utilizando máscara, mesmo que seja uma máscara que você fez, que esse estudo já aponta como deixando em maior probabilidade de contrair vírus do que uma pessoa sem máscara. And they looked at no masks, they looked at medical masks like the N95, and they looked at makeshift cloth masks, which is what a lot of people are using right now. And in that study, and it wasn't very conclusive because the confidence intervals overlapped 1 on the relative risk. So that means that it wasn't very strongly powered statistically. So you should take the results with a grain of salt because the result might be actually that there's no difference between any of the masks or no mask. But what the main conclusions of the study were is that the group that wore the cloth masks actually had a higher rate of getting the flu than wearing no mask or wearing the medically produced mask. So if you take that seriously, then what you would say is that people wearing cloth masks now actually are increasing their risk of getting sick. Ninguém se pergunta por quê. Quando alguém divulga esse tipo de informação, aquele gráficozinho mostrando 2 indivíduos com máscara, 2 indivíduos sem máscara, um com máscara e um sem máscara, mostrando o percentual de contágio. Você sabia que aquilo é fake news? Mas você acha que se os políticos brasileiros aprovarem a criminalização da fake news, aquilo vai ser considerado fake news? Eu acho que não. Eu acho que o que vai ser considerado fake news vai ser qualquer informação, mesmo que seja comprovada, mesmo que seja mostrado dados estatísticos, científicos, mostrando que aquilo é verdade, porém se aquilo chocar com a narrativa oficial das autoridades de saúde, dos políticos, da Organização Mundial da Saúde, aquilo vai ser criminalizado. Isso já está acontecendo no YouTube. Vários vídeos, especialistas, médicos, imunologistas nos Estados Unidos já estão vindo à tona falando sobre isso, porém os vídeos, após alguns milhões de visualizações em poucos dias, esse vídeo é banido do YouTube, é banido do Facebook. Por que será isso? We're not wearing masks. Why is that? Because we understand microbiology, we understand immunology, and we want strong immune systems. I don't want to hide in my home, develop a weak immune system, and then come out and get disease. We have both been in the ER through swine flu and through bird flu. Did we shut down for those?
Were they much less dangerous than COVID? Is the flu less dangerous than COVID? Let's look at the death rates. No, it's not. They're similar in prevalence and in death rate. So we are saying that our response now that we know the facts, it's time to get back to work. Será que estão tentando manter uma narrativa apenas para todo mundo? Por isso é que a mídia, os artistas, os youtubers, todo mundo está falando a mesma coisa? Será que não existem especialistas realmente falando o contrário? Eu garanto para vocês que tem. E com dados. Antes, quando apenas tínhamos estatísticas, tudo bem. A gente não tinha estudos ainda, esse vírus é novo. Estudos não foram feitos, resultados de testes não foram liberados. E isso acontece, aquela discrepância entre as estimativas do Imperial College of London, que era divulgado pela Organização Mundial da Saúde, e foi utilizado aí até pelo Ciro Gomes, como mostrei em vídeo anterior aí, ele falando dos números que aconteceriam, mostrando que no Brasil poderia acontecer mais de 1 milhão de mortes, mais de 700 mil mortes, e na melhor das hipóteses, com extremo lockdown, que não é o que está acontecendo no Brasil, teria no mínimo 44 mil mortes até o final de abril. E tá aí, já estamos em maio, quantas mortes estão até agora? 7 mil, não que seja pouco, mas não é diferente de epidemias anteriores, não é diferente da influenza. E vários médicos já estão saindo para falar sobre isso. Então, por que essas medidas são utilizadas agora e não foram utilizadas anteriormente? Por que pequenos negócios estão fechados e grandes negócios não? Where'd you get your water bottles from? Costco. Where'd you get that plastic shovel from? Home Depot. Those are fomites and carriers of disease. So you take your family sheltering in a place that you think is safe, and you're taking fomites with disease that they've shown that lasts 3 days. Are you really protecting yourself from COVID? Does that make sense to you? It doesn't make sense to me. And I can go into Costco and I can shop with people, and there's probably a couple hundred people, but I can't go in Cafe Rio. So big businesses are open, little businesses are not. There's no science behind that. As we've gone over, that is not science. There's other factors in play that we don't have time to go into, but it's not science. I want to make that clear. Não há nada de científico por trás disso. E aí a gente vê que não existe uma crise realmente de saúde. A crise é política. Você vê políticos baixando decretos como esse, sem nenhum embasamento científico, o uso da máscara, a obrigatoriedade de uso da máscara. Porém, não existe nenhuma pesquisa científica que comprova realmente isso. When you go to Del Taco and you get a plastic bag or piece on your burrito from someone not wearing a mask who was just wiping their arm on your thing, do you think you're protected from COVID? When you wear gloves that transfer disease everywhere, those gloves have bacteria all over them. I'm wearing gloves, not helping you. As your mask that you're wearing for days, you touch the outside of it, COVID, and then touch your mouth. This doesn't make any sense. We wear masks in an acute setting to protect us. We're not wearing masks. E eu acredito que nem vão comprovar, porque um vírus é tão pequeno que é impossível não passar por aqueles poros. Você imagina aí, você pegando o tempo todo do lado de fora da sua máscara, você indo para o supermercado com centenas de pessoas, porém você não pode ir para a feira ao ar livre. Isso faz sentido para você? Grandes negócios estão abertos, pequenos negócios estão fechados. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essas medidas de distanciamento social, isolamento, o que é que isso vai causar na sua saúde física e na sua saúde mental. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o aspecto da comunidade. O aperto de mão praticamente foi banido. Se você não mora na mesma casa de alguém e você for pego pela polícia aqui em Toronto ou em várias cidades no Brasil, você pode levar uma multa, você pode ser até preso se você apertar a mão dessa pessoa. E o aperto de mão é o sinal mais antigo de confiança entre um indivíduo e o outro. Quando você estendia a mão, você mostrava para aquela pessoa que você não estava com uma arma. Ou seja, você pode confiar em mim, eu não estou com uma arma, eu não vou utilizá-la contra você. E assim o ser humano mostrava como um sinônimo de confiança entre duas pessoas. Porém, o chefe aí do Task Force contra o coronavírus nos Estados Unidos já falou que a gente deveria nunca mais apertar as mãos. Isso iria evitar a disseminação de várias doenças, mesmo que a ciência não dê suporte a esses argumentos. I don't think we'd ever should ever shake hands ever again, to be honest with you. Not only would it be good to prevent coronavirus disease, it probably would decrease the incidence of influenza dramatically in this country. Então, você vê a pessoa extremamente desconfiada umas das outras, você vê pessoas que não se aproximam umas das outras. Tudo bem você manter contato aí pelas mídias sociais, por FaceTime, mas o ser humano precisa de contato físico, ele precisa viver em comunidade, ele precisa compartilhar com outras pessoas. Aí você pega o isolamento social, as pessoas estão trancadas em casa,
Várias pessoas jovens no Brasil têm falado comigo dizendo: Pinho, cara, eu tenho medo de morrer, eu não quero ir para fora. Mesmo a taxa de fatalidade sendo comprovada como muito baixa para indivíduos saudáveis e jovens. Se você mora só, se você não tem ninguém em grupo de risco na sua casa, a melhor coisa que você faz é se expor a esse vírus o mais rápido possível e desenvolver os anticorpos. For hundreds of years, we relied on herd immunity. Viruses kill people. End of story. The flu kills people, COVID kills people. But for the rest of us, we develop herd immunity. We develop the ability to take this virus in and defeat it. And for the vast majority, 95% of those around the globe, this is true. And when we look at people that have locked down and people that haven't locked down, we have massive data. It is not statistically significant whether you lock down or not. So why are we doing it? Se você ficar trancado em casa, com medo de tudo que é bactéria, você vai desenvolver um sistema imunológico muito fraco. E a primeira vez que você sair de casa, você vai estar suscetível de pegar infecções bacteriais, infecções virais. You take human beings and you say, go into your house, clean all your counters, Lysol them down. You're going to kill 99% of viruses and bacteria. Wear a mask, don't go outside. What does that do to our immune system? Our immune system is used to touching. We share bacteria, staphylococcal, streptococcal bacteria, viruses. We develop an immune response daily to this stuff. When you take that away from me, my immune system drops. As I shelter in place, my immune system drops. You keep me there for months, it drops more. And now I'm at home, hand washing vigorously, washing the counters, worried about things that are indeed what I need to survive. Você fica em casa, você não vai ao ar livre, você não tem exposição ao sol, sua imunidade baixa. Além disso, os efeitos psicológicos também são muito grandes, o efeito na sociedade. Daí o aumento de abuso sexual de menores, de crianças durante esse período, violência doméstica, além de ansiedade, abuso do uso de drogas, alcoolismo e até suicídio. Você vê esses números aumentando a cada dia, ou seja, o remédio está sendo pior do que a própria doença. To lift the lockdown? Yes. Would it be safe for people to be Yes. outside right now? Yes. I'm outside with no mask. E eu não estou nem falando dos prejuízos econômicos que também vão comprometer o fornecimento de alimentos, principalmente de países aí mais populosos e mais pobres como a Índia. Aí você vê políticos, prefeitos, governadores fazendo decretos sem nenhuma base científica e a cada dia sendo restringido cada vez mais as suas liberdades, apesar dos números não condizerem com as medidas. E todo mundo aplaudindo. Por quê? Porque isso é coerente com a narrativa política de cada um. Por isso que eu digo que essa crise é política e não de saúde pública. A ciência está longe disso. A cada dia que passa estamos vendo mais e mais resultados de testes em vários países, estamos vendo vários estudos sendo desenvolvidos e todos mostrando a mesma coisa, de que esse vírus não é pior do que vírus que tivemos anteriormente. Outra coisa que a máscara faz, ela cobre a sua expressão facial, impede que você fale com outras pessoas e você não vê a pessoa, você não sabe o que ela está sentindo, você olha torto para quem não usa máscara, você se esquiva de alguém que está muito próximo de você. E isso vai desenvolver uma sociedade cada vez mais desunida, sem um senso de comunidade. É justamente isso que quem quer te dominar quer. Eles querem controlar o que você pensa e querem fazer você ser o policial uns dos outros. Tenho vários amigos no Brasil que não saem de casa para ir para a praia, até escondido. Eu não entendo qual é o problema de você ir surfar. Em alguns lugares você não pode surfar sozinho no meio do mar. A quem é que você vai contaminar? Coisas que não fazem o menor sentido. E essas pessoas estão trancadas em casa não porque elas acreditam no que está sendo falado para eles, mas porque elas querem evitar o julgamento das outras pessoas. Eles sabem que isso tudo é bullshit, eles sabem que isso tudo é baboseira, que não tem nenhum embasamento científico por trás do uso da máscara ou de você sair para fazer uma caminhada no parque. Porém, eles não fazem por vergonha. Vergonha de outras pessoas verem e o julgarem. Eles não querem ser julgados. Existe aí o envergonhamento social, existe o peer pressure, a pressão dos pares. As pessoas te olham e te calam, são intolerantes, você não pode falar nada se não for a mesma coisa que estão falando na TV. Porque você está salvando vidas, claro, né? Você não aperta mãos, você usa máscara, você é um herói, você está salvando vidas. Vamos bater palma para os trabalhadores da saúde, que a gente nunca ligou antes disso, que já trabalhavam tão duro e faziam um trabalho tão bom quanto estão fazendo agora. E se você fala contra, você é o culpado por essa pandemia. Vamos ser um pouco mais frios, vamos analisar do ponto de vista científico e ver o que realmente faz sentido ou não. O que eu percebo é a sociedade brasileira, a sociedade mundial cada vez mais se enfraquecendo e se dividindo. Na Espanha as pessoas aplaudem quando alguém é espancado nas ruas por estar fora de casa. Vários políticos brasileiros, como o governador aí do meu estado, Ceará,
sempre falando em imposições mais rígidas, e é isso que está acontecendo. Cada dia mais imposições estão sendo feitas e os números não justificam. Se fala muito em coronavírus ter matado uma pessoa, porém médicos sabem disso. Você não coloca a causa da morte como uma coisa só. Por isso é que fala de comorbidities. São várias doenças. Existem várias causas que contribuíram, não é simplesmente um vírus. E na maioria dos casos não é o vírus que faz isso. What's interesting to me too is when someone dies in this country right now, they're not talking about the high blood pressure, the diabetes, the stroke. They say, did they die from COVID? We've been to hundreds of autopsies. You don't talk about one thing. You talk about comorbidities. Their vessels were narrowed. Their lungs were a smoker. COVID was part of it. It is not the reason they died, folks. It is one of many reasons. So to be so simplistic to say that's a COVID death because they have COVID, you know how many people die with pneumonia or people that die from flu? With flu, I should say. It's not from flu. Their lungs were compromised by COPD. They had a heart attack 2 years ago. They have a weakened body. We aren't pressured to test for flu. But ER doctors now, my friends that I talk to say, you know, it's interesting. When I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Estão inflando os números em vários países. Se alguém morrer nos Estados Unidos com coronavírus, atestado como positivo para coronavírus, não importa a causa da morte, ele vai ser colocado a causa da morte como coronavírus. E ninguém se importa se alguém morreu de influenza, se alguém morreu de um acidente de carro, se alguém morreu de violência. No Ceará, em Fortaleza, provavelmente já teve mais de 1.300 mortes por arma de fogo esse ano. E a gente só quer contar os mortos do coronavírus. Tem gente que está todo dia, os jornais, quando eles falam de outra coisa que não é coronavírus, muita gente não quer assistir, a gente só quer contar os mortos. Porque se morrer mais gente, vai justificar as medidas que a gente está tomando, que o meu político favorito está tomando, ou contra o político que eu odeio. As pessoas não param para pensar realmente no sentido que faz por isso tudo, no que a ciência fala sobre isso, no que os dados que já temos está falando sobre isso tudo. A gente só quer ligar se a gente está certo e o outro está errado. É legal usar máscara, te dá essa aparência de estar salvando vidas, de estar se protegendo, mas na verdade você está enfraquecendo seu sistema imunológico. Você fica trancado em casa, não adianta. O vírus fica nas superfícies plásticas por 3 dias, então você acha que toda a garrafa de água no supermercado está sendo passado álcool gel, e no nível de distribuição para colocar naquele caminhão para trazer para o supermercado, quantas pessoas pegaram ali? Então se você está saindo de casa, você está trazendo comida para dentro de casa, não interessa muito, já foi mostrado, países com lockdown e sem lockdown têm a mesma taxa de contágio. Italy has the most elderly population in Europe and one of the most elderly populations in the world. It is far more older people on average compared to a country like the US or most of the other countries. And we know very well that SARS-CoV-2 has markedly steep increase in mortality in people who are very old. The average age of people who die in Italy is 81 years old. And also, most of these people have lots of other underlying diseases. E a maioria dessas pessoas não tinha uma expectativa muito alta, provavelmente iriam morrer até o final desse ano. Porém, isso a mídia não passa, você não vê em lugar nenhum. E se algum especialista, algum médico chega para esclarecer, para falar, algum imunologista, epidemiologista, automaticamente ele é calado. Primeiro que ele não vai participar de nenhum programa de TV, e se ele fizer o upload de um vídeo, mesmo que ele mostre todas as fontes, o YouTube vai tirar a partir do momento que ele abranja um número grande de visualizações. Então, se pergunte, a sua comunidade está se tornando mais forte com esse isolamento social? Você realmente está salvando vidas? Ou você está pondo a sua vida em risco e a sua comunidade, a sua sociedade em risco, o seu país em risco, a sua liberdade e a liberdade da sua família? E não só da sua família, mas das futuras gerações, porque uma vez que essas liberdades forem tiradas, não existe nenhuma garantia de que elas vão retornar para você. É isso que sempre acontece. Quando uma medida de emergência é tomada, nunca se retira esse estado de emergência. As medidas, as liberdades que você abrir mão agora, você não vai tê-las. E é isso que querem. É isso que os governos precisam. Pessoas obedientes e controladas que acreditem em tudo que é falado na TV. Pense em todos os governos totalitários que já existiram no mundo. A mídia fez grande parte da manutenção do poder. Foi assim no nazismo, foi assim no comunismo, na União Soviética, foi assim em qualquer regime totalitário, qualquer tirania. Os meios de comunicação sempre serviram para manutenção do poder, não foi para te informar.
Porém, eles diziam que essa era a verdade. E os governos, desde quando eles estavam realmente interessados no seu bem-estar? Esse drama político, jogar aquele político é ruim, aquele político é pior, eu estou contra as medidas daquele político, isso é só uma distração. O que está acontecendo, galera, é no mundo todo. Existe uma agenda mundial para controlar o que você pensa, controlar o que você faz e controlar os seus menores passos. E está acontecendo, porque a gente está aplaudindo a cada medida ditatorial, mesmo que essa não tenha nenhum embasamento científico. E é isso que vai acontecer se a gente não se fortalecer como sociedade, se a gente simplesmente baixar a cabeça e fazer qualquer medida absurda que chegar sem se questionar. É isso que eles querem. Eles querem uma sociedade que não questiona, eles querem que você não pesquise, que você simplesmente acredite no que você vê na TV. E existem várias encenações por trás disso tudo. A sede pelo poder é algo muito impressionante. O ser humano nunca está satisfeito com o poder que ele tem. Ele sempre vai querer mais. E pode esperar, depois do lockdown vai ter alguma coisa a mais. Vão colocar o exército na rua para intimidar cada vez mais as pessoas. E você vê isso escalando a cada dia que passa. E a gente aplaudindo e batendo palma, e discutindo uns com os outros, e desconfiando do nosso vizinho, e não olhando para a cara de uma pessoa que não usa máscara, sem querer abraçar, sem pegar nas mãos. Eu quero saber se todo mundo se recusar a utilizar máscaras nas ruas. Eles vão multar todo mundo? Eu acredito que não. Considero um sinônimo aí de submissão. É realmente isso que está acontecendo. Eles já tiraram seu emprego, tiraram sua fonte de sustento para sua família. Talvez você que está em casa trabalhando remoto, por enquanto ainda tem demanda de trabalho para você. Você que é funcionário público, você que tem o dinheiro na conta, não está sentindo muitos os impactos disso tudo, está satisfeito, tirar um tempinho de folga, vou ficar em casa, vou relaxar, assistir Netflix. Porém, eles querem que isso se arraste por 12 a 18 meses até que Bill Gates venha com uma vacina. You know, there are some good things happening. The work on a vaccine, although that probably will take 18 months, that's going full speed ahead. Our foundation is funding that. We're looking at getting vaccines to everyone in the world. Então é isso aí, galera. Tome cuidado, vamos se fortalecer como sociedade, vamos construir um sistema imunológico forte, vamos ser fortes física e mentalmente, porque a cada dia que passa, a gente está ficando cada vez mais fraco como comunidade, cada vez mais fraco mentalmente, nosso sistema imunológico está cada vez mais fraco. E é justamente essa a receita perfeita para um povo obediente, controlável e que simplesmente baixa a cabeça para qualquer atitude tirânica dos governantes. Desde quando o governo teve o seu interesse em primeiro lugar, eles pensam na manutenção do poder pelo mais longo período de tempo possível. É isso que eles querem, é só nisso que eles pensam. E quando ele toma uma decisão que agrada a mídia, que agrada a sua posição política, é isso que ele quer o seu voto na próxima eleição, é justamente isso. Então é isso aí, galera, se questione os seus governantes, questione as autoridades de saúde e tente fazer uma pesquisa independente e chegar às suas próprias conclusões. Você é adulto, você não é mais uma criança, você não precisa simplesmente confiar no que te dizem. Você tem a capacidade de pensar por si mesmo, ir atrás e pensar se isso realmente faz sentido ou não, porque para mim nenhuma dessas medidas faz. Valeu, galera, até a próxima.